Olá, então hoje vamos dar início às nossas aulas de integração numérica. Iniciaremos com a primeira regra que estudamos, então, que foi a regra de trapézio, onde, como vocês podem observar, a gente está usando a área do trapézio, onde então o h substitui o b menos a, claro que aqui o n está valendo 1, então para mais n's, né, vai mudar então o nosso intervalo. E a área, então, para uma integração, nesse caso, integral 1, né, que eu coloquei de f, b menos a, f de a mais f de b dividido por 2. Se caso o nosso h é igual em todo o eixo, a gente pode isolar o h, então, e a regra fica como regra repetida, e é essa equação aqui, né, onde dentro dos intervalos é multiplicado por 2 e os extremos são multiplicados por 1. Nós vamos então, como está ali assim, né, nossa regra, nós vamos, e assim eu tenho uma demonstração geométrica do método. Nós vamos ver então um exemplo, tá, aonde eu quero calcular a integral, nesse caso numérica, da função n x, intervalo de 0 a 1, com 10 intervalos. Então o n está valendo 10. Então vai ficar b menos a, né, 1 menos 0, dividido por 10, 0,1. Como vocês podem observar, o h é igual, então eu coloquei aqui o h sobre 2, aí a f de 0, mais 2 vezes a f de 0,1, f de 0,2, até f de 0,9, mais, né, a f de 0,1. Como vocês podem observar, então, eu substitui na função aqui, ó, e na 0, que é a minha f na 0, né, mais 2e na 1, até a minha e na 1. Como resultado, eu tive 1,32. Claro que isso é aproximadamente. Nesse segundo exemplo, nós vamos usar da regra repetida, né? Calcular a integral então, numérica do intervalo de 0 a 2. Então, como vocês podem ver, tem o intervalo BA já está aqui, né? A função é 1 sobre 1 mais x, usando a regra com 5 intervalos. Então, fica claro agora que o n vale 5. Né? Então, como vocês podem notar, eu vi aqui, ó, vai ficar 2 menos 0 dividido por 5 dá 0,4. Então, eu calculei meu x, 0, né, a partir de 0, 0,4, 0,8, de 4, 0,4 em 0,4, 1,20, 1,60 e 2. Então, de 0 a 2. Todos os internos são multiplicados por 2, né, porque eles aparecem duas vezes. E o ponto extremo inicial e o final é 1. Então, a função no ponto está aqui, a f de 0, aqui está a f de 0,4 e assim sucessivamente. Quando eu multiplicar p, que eu coloquei como, né, a minha constante que multiplica pela função, então eu terei esses valores aqui. Ali está o h, calculando novamente o h. E assim eu disse que é uma somatória, não deixa de ser uma somatória, né? P vezes a f, então VH sobre 2. O resultado da multiplicação das funções somado dá esse, que multiplica 0,4 dividido por 2, que como resultado a gente tem 1,1103. No exemplo 3, eu já mudei um pouco, então eu quero calcular a integral numérica da função tabelada abaixo, né? E usando a regra dos trapézios. Então eu tenho x, né? Como vocês podem olhar, eu já tenho um intervalo que é 0,2, né? Ele anda de o passo é 0,2 em todos os casos. E eu já tenho o valor da função, então aqui se torna mais fácil calcular. Então se eu pegar a regra, né, a solução vai ficar o quê? H, né, b menos a, 1 menos 0, dividido pelos 5 intervalos que tem, dá 0,2, como a gente vinha falado ali. Então, a função no ponto 0 é 1. Então, eu já tenho todos os valores. O P é o que vai multiplicar a função, então eu vou multiplicar o valor da f. E assim eu terei a função, né,
multiplicado de acordo com a regra do trapézio, multiplicado por h sobre 2. E aí eu coloco novamente todo o desenvolvimento e como resultado eu tenho 0,2608.